Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre poema. Antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Kelvin. Tudo bem, Kelvin? Vamos lá? Os nossos objetivos: ler e interpretar um soneto e relacioná-lo à letra de uma música. Analisar a estrutura dos sonetos, analisar as figuras de linguagem presentes no soneto. Você se considera uma pessoa romântica? Gosta de ler poemas ou ouvir músicas de amor? Como você se comporta em relação a isso? Você já leu um soneto? Sabia que o soneto possui uma estrutura fixa? Você já ouviu falar no grande poeta e compositor também, Vinícius de Moraes? O soneto, ele vem do italiano soneto, que é uma pequena canção, literalmente pequeno som. É uma estrutura literária de forma fixa, composta por 14 versos, dos quais 2 são quartetos, conjunto de 4 versos, e 2 tercetos, conjunto de 3 versos. A forma mais comum é a que contém 10 sílabas métricas por verso, classificando como decassílabo. Sílabas métricas são as divisões silábicas parecidas com aquela separação de sílaba que você aprendeu lá no fundamental, mas essa sílaba, que também é chamada de sílaba poética, ela é dividida pelo som. Então a divisão dela é um pouco diferente daquela divisão de sílabas comum que nós fazemos nas palavras. E veja só, decassílabo, o poema todo ele vai seguir esse rigor. O poema todo, todos os versos vão ter 10 sílabas. Vamos falar também das figuras de linguagem, que são recursos utilizados pelos autores para dar maior expressividade ao texto. Nós vamos falar sobre a antítese, figura pela qual se opõe numa mesma frase 2 palavras ou 2 pensamentos de sentido contrário. Então, palavras de sentido contrário, por exemplo, com luz no olhar e trevas no peito. Veja ali que eu tenho 2 palavras opostas, luz e trevas. Eu tenho, portanto, uma antítese. Vamos falar também do polissíndeto. É o uso repetido de conectivos, das conjunções que ligam as palavras, que dão sentido também, né? Olha esse exemplo. Há 2 dias meu telefone não fala, nem toca, nem tuge, nem muge. Rubem Braga. Veja que eu tenho aqui a repetição da conjunção do conectivo nem. Então, quando eu faço essa repetição, eu tenho uma figura que se chama polissíndeto. Vamos falar um pouquinho agora sobre o autor e compositor, poeta Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, nascido Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, do Rio de Janeiro, nasceu em 9 de outubro de 1913 e morreu em 9 de julho de 1980. Foi um poeta, dramaturgo, ou seja, também escrevia peças para teatro, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Veja que profissional fantástico. Poeta essencialmente lírico, o que lhe rendia o apelido de poetinha, que lhe teria atribuído Tom Jobim. Notabilizou-se pelos seus sonetos. Então, sim, Vinícius de Moraes era um grande autor de poemas, inclusive o soneto, esse poema difícil, técnico que nós acabamos de comentar. Vamos ao soneto dele? Então, se chama Soneto de Fidelidade. E ele diz assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito
enquanto dure. Então, um dos sonetos aqui, né, do Vinícius de Moraes. Vamos à primeira atividade em relação a esse soneto? O poema de Vinícius de Moraes chama-se Soneto de Fidelidade. Por que é chamado de soneto? Lembra que a gente acabou de conversar sobre isso, que é um soneto? Então, quais são as características desse poema que o fazem ser intitulado como um soneto? Releia o verso, antes e com tal zelo, e sempre e tanto. Podemos perceber a repetição da conjunção e. Pode ver que ele repete ali o e. Qual é a figura de linguagem que se caracteriza pela repetição dos conectivos em um texto? Qual é a figura que nós comentamos agora, que se caracteriza pela repetição desses conectivos? E no verso, e rir meu riso e derramar meu pranto, temos uma antítese, justifica essa afirmação. Então, por que nesse verso eu tenho uma antítese? Pensa um pouquinho, reflete e responde as questões aqui que eu volto já já comentando as respostas com vocês.
Então, estudantes, conseguiram responder ali as questões? Vamos ao comentário? Então, por que esse poema é um soneto? Porque ele possui uma forma fixa. Lembra que eu falei? Os sonetos são poemas de formas fixas. Ele tem 14 versos, divididos em 2 estrofes, de 4 versos e 2 de 3 versos. Então, ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. Isso se torna, faz com que o poema se torne um soneto. A figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de elementos conectivos é o polissíndeto. Então, quando ele repete ali o E, que é um conectivo, eu chamo essa figura de polissíndeto. E no verso há uma antítese, palavras contrárias. A antítese ela é caracterizada pelo uso de palavras contrárias. Por exemplo, a palavra riso e pranto. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a música. Nós vamos fazer ali uma comparação. A bossa nova, para quem não conhece, é o termo pelo qual ficou conhecido o movimento de renovação do samba, irradiado a partir da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Então, é uma ramificação do samba ali. No final da década de 1950 e que, por conseguinte, passou a dar nome ao estilo de interpretação e acompanhamento rítmico dele surgido, que ficou conhecido como batida diferente. Garota de Ipanema, para quem não conhece, e nós vamos conhecer ali, essa música conhecida, traduzida para várias línguas, reconhecida internacionalmente. Então, a Garota de Ipanema foi no ano de 1962 que os músicos Tom Jobim e Vinícius de Moraes caminhavam tranquilamente pela praia de Ipanema e se depararam com uma bela moça que caminhava pela areia e trilhava o seu caminho até o mar. Então, a gente vai analisar a letra dessa música, que é a Garota de Ipanema. Aqui fala um pouquinho da história dessa música, como ela foi feita por esses 2 grandes compositores, o Vinícius de Moraes e o Tom Jobim, que ficou e até hoje ainda é reconhecida internacionalmente. E eu peço para vocês, que deem uma pausa, ouçam essa música. Para quem não conhece, é uma música muito brasileira, e vocês vão gostar da letra, vão gostar do ritmo, tenho certeza. Vamos à leitura, então, da letra da música? Garota de Ipanema, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Então, ele diz: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa, num doce balanço, a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Então, vamos à segunda atividade, referente à letra dessa música e ao poema também. Ao lermos a letra da música Garota de Ipanema e o soneto de fidelidade, podemos perceber que ambos falam de amor, mas de forma diferente. Como esse amor é retratado em cada texto, então você vai lembrar ali do poema, fazer uma comparação e ver que realmente são retratados de formas diferentes. Qual é a diferença na estrutura do soneto e na letra da música? Qual das obras você mais gostou? Do soneto ou da letra da música? O que você achou mais interessante? Pensa aí um pouquinho que eu volto já já comentando essas questões com vocês.
Então, estudantes, conseguiram perceber aqui que realmente a letra da música e o soneto falam de amor de uma forma diferente? No soneto de fidelidade, o amor é tratado com maior intensidade, com zelo, com carinho e o desejo que seja infinito enquanto durar. Veja que ele é mais intenso. Já na letra da canção, trata-se de um amor de admiração pela beleza da moça que passa por eles, um encantamento visual. Então a gente percebe claramente que um se trata de um amor intenso e o outro ali de um encantamento, quando ele vê a moça, eles, né, os autores, veem a moça passar. O soneto é uma forma fixa que contém 14 estrofes composto de rimas. A letra da música apresenta conversos, rimas e o refrão e não apresenta uma estrutura fixa. Então o soneto ele é diferente sim, porque ele é ali um texto mais técnico. A gente viu que tem toda aquela técnica da poesia do soneto. A letra da música ela é mais livre. E a terceira aqui, o soneto, além de apresentar uma forma fixa de um amor profundo e verdadeiro. Bom, para quem gostou mais do soneto, né? Um texto mais técnico, fala de amor com mais intensidade. Para quem gostou mais da letra de música, ela apresenta um ritmo e fala de amor de uma forma descontraída, como uma paixão, admiração. Então isso vai muito, né, muito subjetivo do pessoal, né? Com certeza alguns alunos vão ler e gostar mais da forma do soneto e outros vão gostar mais da forma da letra da música. Figuras de linguagem, a gente vai falar aqui sobre a sinestesia. Lembra que são recursos que os autores usam para deixar o texto mais expressivo? A sinestesia é o recurso estilístico no qual se usam palavras, expressões associadas a diferentes sensações percebidas pelo corpo humano. Então, quando eu trabalho com os 5 sentidos, o autor, a visão, a audição, olfato, paladar e tato, para gerar um efeito discursivo. Então, quando tem a presença desses 5 sentidos aqui utilizados pelo autor, sinestesia. A metáfora, que é muito usada nos poemas, né, é a figura de linguagem que se encontra uma comparação implícita, muito utilizada em textos poéticos. Ela pode se tornar ela pode tornar o discurso mais expressivo. Então, uma comparação implícita. Vamos à terceira atividade aqui. Releia o fragmento da canção. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Que figura de linguagem está presente nesse trecho da música? Então, qual é a figura que você consegue perceber aqui, analisando o que nós acabamos de comentar? Sabemos que a metáfora é uma comparação implícita no verso da música. O seu balançado é mais que um poema. Qual é a comparação que está estabelecida através dessa metáfora? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando a questão com vocês.
Então, estudantes, vamos ver aqui quais são as figuras de linguagem, né, utilizadas aqui. Nos versos da música, a presença de sinestesia. Lembra dos 5 sentidos? Olha que coisa mais linda. Olha a visão. Num doce balanço, o autor trabalha doce, o paladar, sinestesia. O autor compara o balanço da garota de Ipanema, ou seja, o seu andar, com um poema, exaltando a beleza e a forma de caminhar da moça. Então, aqui que é estabelecida a metáfora, a comparação. E vamos para uma quarta atividade. Vamos realizar uma atividade lúdica de um caça-palavras com algumas palavras-chave, né, que usamos durante a nossa aula no Jamboard. Acesse esse link aqui, você vai encontrar, pode fazer junto com o seu professor, um caça-palavra com algumas palavras utilizadas durante essa aula. O que aprendemos nesse vídeo? Lemos e interpretamos um soneto e relacioná-lo também a uma letra de música. Analisamos a estrutura dos sonetos, analisamos as figuras de linguagem também presentes nos sonetos. Neste vídeo nós falamos sobre o poema. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.